Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo me entregou uma mensagem, uma palavra tão forte, que eu estou com muita expectativa de que hoje você vai sair daqui diferente. Hoje a sua postura vai mudar diante das pessoas e eu vou te explicar por que Deus falou isso ao meu coração. Sabe quando você está com muita coisa acontecendo na sua vida e você quer compartilhar com as pessoas? Você quer contar um sonho, um projeto novo, você está cheio de esperança, de ânimo, e aí de repente você compartilha com alguém essa novidade, essa transformação, e a outra pessoa parece que joga um balde de água fria. Parece que a outra pessoa comenta assim, com um olhar de deboche, ou então ela diz, vixe, isso aí vai ser difícil demais. E a pessoa começa a colocar muito empecilho, né? Eu vou te mostrar por que isso acontece. Não é para você ficar com raiva das pessoas, mas é para você entender que não dá para contar tudo para qualquer pessoa. Inclusive, você tem que ficar muito atento ao ambiente onde você está. Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu com Jesus, e Jesus ele nos mostra exatamente o que fazer numa situação como essa. Inclusive, eu não sei se você se lembra, mas lá em Mateus capítulo 7, o versículo 6, Jesus disse, não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, não compartilhe preciosidades, coisas preciosas, com quem só vai pisotear isso aí, com quem vai menosprezar, vai zombar e não vai acreditar em você. E é por isso, irmãos, que a Bíblia também diz que Deus ele não se revela a qualquer um, porque é somente para aqueles que temem ao Senhor é que Ele revelará a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor não é para qualquer um, é somente para quem teme ao Senhor. Amém? Então, a mensagem de hoje vai ser tão importante na sua vida para você parar de sofrer, porque eu sei que muitos de vocês têm um coração muito generoso, um coração bom. Você quer que as outras pessoas se inspirem no seu testemunho de vida, naquilo que Deus está fazendo. Mas, irmãos, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Inclusive, uma coisa que pouco se fala é que existe sim inveja no nosso meio. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, irmãos, tem certas coisas que já nascem com o ser humano. É a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Nós vemos nos próprios filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. Caim sentiu inveja do seu irmão, porque o seu irmão ele foi aceito por Deus. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão passando dificuldades. É claro, todos nós passamos por muitas lutas, mas quando a gente vê alguém crescendo, alguém subindo de nível, alguém prosperando, parece que é natural, as pessoas logo sentem aquela coisa ruim, sabe? Como se elas não desejassem o bem, como se elas não estivessem felizes com a vitória do outro. E isso eu estou falando porque se a gente não tomar cuidado, nós podemos ser contaminados com isso e nós vamos desagradar a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E confesso que muitas vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram, ou seja, se lamentar com algo que foi perdido, com uma derrota, do que se alegrar quando você está ali passando por lutas e de repente alguém chega e comenta com você tanta coisa boa que está acontecendo na vida dela. Então nessa hora você não pode deixar o inimigo ganhar espaço. Você tem que na hora falar palavras positivas, encorajar a outra pessoa, por mais que às vezes você está decepcionado consigo mesmo. Você olha para a sua vida, parece que está tudo travado. E eu vou te mostrar aqui hoje o porquê que muitas vezes a sua vida está travada. Você já parou para pensar nisso? Será que você está bloqueando o milagre de chegar na sua vida? Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma pessoa, que Deus tinha me prometido que eu seria pastor, que eu iria falar com muitas pessoas e Deus iria converter, Deus iria salvar, transformar muitas vidas através do meu ministério. Irmãos, eu estava tão feliz porque eu sabia que isso iria acontecer a qualquer momento, por mais que eu olhasse as circunstâncias. Como eu já contei aqui várias vezes no meu testemunho, eu não conseguia reunir 5 jovens para me ouvir. Durante uns 7, 8 anos, eu fiquei nesse tempo de sequidão, nesse tempo de deserto, mas naquela noite foi uma noite que o próprio Deus falou comigo. E Ele me disse que no tempo certo, Ele iria me usar na vida de milhares de pessoas. Aí então eu comentei com um amigo meu. Eu contei para um amigo meu
lá da igreja, e não vou falar o nome, né? Talvez ele assista aqui a oração, mas a verdade é que ele falou para mim o seguinte: olha, eu não acredito em nada disso que você falou. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito que Deus possa falar desse jeito e tal. Resumindo, irmãos, eu fui percebendo que eu não devia ter contado para ele aquilo, sabe? Sabe quando bate aquele arrependimento? Por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar isso com essa pessoa? Porque eu esperava uma palavra de encorajamento, alguém que fosse espiritual, que estivesse aquela visão junto comigo. Mas aí Deus foi me ensinando e eu acredito que vocês também já têm se frustrado e eu vou te mostrar aqui o porquê isso é necessário, por que Deus permite essas coisas, amém? Então nós já vamos começar e antes eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que está aqui embaixo e tem uma coisa muito importante que eu preciso falar com você, é que hoje no final da oração eu vou chamar minha esposa Thaís. Para vocês que não conhecem, eu vou trazer ela aqui, eu vou convidar ela para vir aqui e ela vai contar uma coisa que Deus falou com ela. E Deus, irmãos, está falando muito forte com a gente aqui de algo que vai acontecer no Brasil e ela quer trazer um recado. Então, não saia do vídeo, eu quero muito que você ouça essa palavra que ela vai te entregar aqui no final da oração, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você, amém? Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença entre você receber a vitória ou você continuar patinando no mesmo lugar. Eu sei que a gente vive numa época de muita exposição, né? Todo mundo fala tudo nas redes sociais, posta tudo que quer, ou então comenta coisas no grupo da família, e tudo a gente quer falar para os vizinhos, ou até mesmo nas igrejas, a gente quer falar de detalhes íntimos. E aí, irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se frustra, porque nem todo mundo vai acreditar junto com a gente, nem todo mundo vai torcer por nós, nem todo mundo vai se alegrar. E é muito ruim, né? Como eu disse para vocês, aconteceu comigo, foi uma das piores experiências que eu tive. Então, eu quero te mostrar aqui hoje que você não precisa se abrir com qualquer pessoa, e muito menos com muita gente. Eu sei que muitos ficam pensando assim: ah, pastor, mas eu quero que mais pessoas orem por mim. Irmãos, eu sei que há poder na oração. Quanto mais gente orando, melhor. Eu também acredito que a oração em concordância, Deus atende. Porque Jesus disse que quando dois oram em concordância, Deus atende de acordo com a vontade dele. Mas, irmãos, existe um momento, especialmente naquele momento que muitas vezes as coisas dão errado, no momento que chega a crise na sua casa, talvez uma dor profunda, né? Um casamento que está passando por lutas, ou então na área das finanças. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: a multidão, em vez de ajudar, muitas vezes atrapalha. Tem muita gente que está me ouvindo aqui agora que está tentando ressuscitar alguma coisa na sua vida e em vez de receber apoio, só recebe pedradas, só recebe palavras ruins, negativas. Como eu disse, talvez você está tentando ressuscitar o seu casamento que está por um fio, ou então a sua conta bancária está no vermelho há muitos meses, ou quem sabe a saúde de um parente, ou até um relacionamento com um filho, né, que saiu de casa e agora está rebelde. E você está ali, você está lutando, jejuando, orando, mas você está cercado de pessoas, certo? E quem são essas pessoas? Às vezes são pessoas que gostam realmente de você, mas elas não têm a mesma visão que Deus te deu. Elas não estão na mesma maturidade, na mesma fé, e elas não estão ouvindo as palavras que você talvez está ouvindo aqui no meu canal. Elas não estão sendo alimentadas espiritualmente como você. Então elas olham para o seu problema e elas só enxergam morte. Elas olham para o seu marido, por exemplo, e elas dizem assim, ou então elas simplesmente pensam, né? Ah, esse aí não tem mais jeito não. Ixi, esse aí, olha, não tem como, porque se a pessoa não quer, como é que Deus vai mudar a vida de alguém? Irmãos, só abrindo um parênteses aqui, eu com a minha esposa Thaís, a gente aconselha muitos casais. E já teve muitos casos em que o marido ou a esposa, quem olhava realmente não tinha mais jeito, porque a pessoa não abriu o coração, ela não queria mudança. Mas, irmãos, é aí que a gente precisa confiar no milagre. É aí que Deus faz o impossível. Deus pode entrar na intimidade da pessoa. Deus pode falar com a pessoa de um jeito que nós não conseguiríamos. Amém? Então, não olhe para as circunstâncias, porque as pessoas à sua volta, muitas vezes elas não conhecem a Deus, elas não têm a visão espiritual, como eu disse, e elas vão olhar para o seu negócio, por exemplo, e elas vão dizer:
é melhor você fechar as portas. Para com isso. Para de acreditar numa coisa que não vai acontecer. E aí, sem perceber, muitas vezes nem tem a intenção de machucar. Essas pessoas simplesmente querem o seu bem, elas querem abrir os seus olhos para você acreditar em algo que é real. Mas, irmãos, o cristão, ele foi chamado para viver o sobrenatural, amém? Não que você vai ignorar totalmente a sua realidade, mas você vai ter uma visão de fé, uma visão espiritual, porque o apóstolo Paulo disse, nós não vivemos por vista, mas por fé, amém? Então, irmãos, eu quero contar aqui agora uma história, algo que aconteceu com Jesus. Como você sabe, Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Ele não precisava de ajuda para fazer milagres, mas Ele vai nos ensinar hoje um protocolo de como nós devemos lidar com situações extremas. Deixa eu te contar aqui o que está escrito em Marcos capítulo 5, eu vou te explicar primeiro o contexto, depois eu quero ler uma passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lá em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que um homem chamado Jairo veio até o encontro de Jesus e ele estava desesperado, porque a filhinha dele estava morrendo. E aí então Jesus, ele vai ao encontro dessa moça, só que no meio do caminho chega a notícia terrível, aquela notícia que ninguém quer ouvir de forma alguma. Simplesmente a menina morreu. E quem veio contando essa notícia chegou dizendo assim, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, acabou. Irmãos, a gente entende que realmente, pela lógica humana, era o fim, certo? Mas precisava falar desse jeito? Precisava tirar a fé, a esperança daquele homem? Ou seja, quem contou isso não sabia que Jesus podia ressuscitar mortos, né? Mas então, naquele exato momento, Jesus chama Jairo no canto e ele simplesmente fala para ele assim, Jairo, não temas, creia somente. Amém? E agora presta atenção nessa situação, irmãos. Quando eles finalmente chegaram lá na casa de Jairo, aquilo parecia uma feira de tanta bagunça. É gente por um lado, gente para outro, tinha gritaria, tinha choro alto. E eu não sei se você sabe, mas naquela época existiam as carpideiras. Quem que eram essas mulheres? Eram as mulheres que eram pagas, por incrível que pareça, né? Elas recebiam dinheiro para chorar em velório. Olha isso, irmãos. Então, era um barulho ensurdecedor de pessoas se lamentando, aquele choro falso. E muitos, é claro, né, eram curiosos, eram vizinhos fofoqueiros, era gente querendo ver a tragédia de perto. Será que você se identifica aí com a sua família ou com a família de alguém? Irmãos, infelizmente isso é mais comum do que a gente pensa. E olha só o que a palavra de Deus diz sobre esse momento de tristeza, né? Mas ao mesmo tempo rodeado de pessoas que não estavam sentindo a dor daquele homem. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 38 ao 40. Diz assim, Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu muito alvoroço e gente chorando e gritando. Ele entrou e perguntou, por que todo esse alvoroço e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão então riu dele, mas ele fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e seus 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Olha isso aqui, irmãos, eu não sei se você reparou, mas Jesus ele chegou naquele momento para fazer uma ressurreição. Ele poderia ter orado na frente de todo mundo para mostrar o seu poder. Ele poderia ter dado uma lição de moral ali mesmo onde ele estava. Mas sabe o que Jesus fez primeiro? Antes de Jesus liberar o seu poder, ele fez simplesmente uma faxina. Ele mandou todo mundo embora. Sabe por quê? A Bíblia diz que a multidão riu dele. Quando ele disse que a menina estava apenas dormindo, todo mundo começou a gargalhar, todo mundo começou a rir. E não era uma risada de alegria, mas era de deboche. Aquelas pessoas estavam escarnecendo do Filho de Deus. Era aquele riso de quem diz assim, esse homem é louco, a menina está morta, e ele diz que ela está dormindo. Para com isso, conta essa para outra. Irmãos, nós que somos cristãos e que andamos na verdade, a gente sabe exatamente como é isso, né? As pessoas zombam, as pessoas criticam, elas falam do que não sabem. Por quê? Elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem crer realmente. Elas nunca tiveram uma experiência com Deus, elas estão perdidas, infelizmente. E tudo que nós devemos fazer é orar por essas pessoas, ter compaixão. Irmãos, porque é muito ruim você estar num ambiente de incredulidade. Sabe por quê? Isso aí bloqueia o sobrenatural.
É interessante que Jesus ele não tentou convencer aquela gente chata, aquela gente barulhenta. Ele não ficou ali debatendo teologia com quem estava rindo dele, porque ele mesmo já tinha ensinado: não lance o que é santo aos cães e nem jogue pérolas aos porcos. Ou seja, não desperdice aquilo que é tão valioso, tão precioso. Então Jesus, ele simplesmente fez todo mundo sair. E é interessante que no original, no grego, essa expressão dá uma ideia de que Jesus empurrou aquele povo. Jesus, irmãos, ele era bom, claro, Jesus é maravilhoso, é o Filho de Deus, mas ele era muito zeloso, muito sério quando tinha que ser sério. Então foi naquele momento que Jesus despejou todo mundo. E talvez você esteja se perguntando aí, né? Pastor, mas isso não é falta de amor? Jesus não deveria acolher todo mundo? Irmãos, amor é uma coisa, permissão para influenciar a sua fé, para atrapalhar a sua vida espiritual é uma coisa totalmente diferente. Jesus amava aquelas pessoas, mas ele sabia que para o milagre acontecer, ele precisava de um ambiente de fé. E a incredulidade é como se fosse uma interferência de rádio. Para pensar, ela cria um ruído que impede a gente de ouvir a voz de Deus. E hoje, infelizmente, tem muita gente incrédula dentro das igrejas, pessoas que simplesmente não acreditam. Você fala de Deus para elas, você prega, você ora com elas, mas no fundo, essa pessoa quer resolver tudo na própria força. Ela age de acordo com a notícia do jornal, ela age de acordo com as informações que ela tem na sua cabeça. Irmãos, a fé é algo que não se explica, você simplesmente crê. E para você alimentar a sua fé, você tem que estar em um ambiente que é favorável para isso, amém? Aquela multidão representava duas coisas que destroem os seus sonhos e os meus sonhos. Primeiro é aquele desespero que não leva a nada. Sabe aquela pessoa que ela simplesmente não consegue acreditar em Deus e ela chora, ela se desespera porque ela não tem uma razão para ter esperança. E o outro motivo, e quando você está perto de uma pessoa como essa, você tem que tomar muito cuidado para você não ser prejudicado, para você não desanimar em relação aos seus sonhos, aquilo que Deus colocou no seu coração, porque senão você pode entrar junto nesse buraco, entendeu? Você pode ficar pessimista também, incrédulo. E o outro motivo que destrói muito os nossos sonhos é o fato das pessoas debocharem. Porque quando alguém zoa com você, quando alguém zomba da sua fé, na verdade é o diabo ali naquele momento querendo lançar uma sementinha de incredulidade no seu coração. Ele usa pessoas que não têm relacionamento com Deus para jogar um balde de água fria em você, entendeu? Eu já fui muito zombado numa época em que eu orava muito em línguas, sabe? Eu buscava muito a Deus orando em línguas estranhas, que é um dom do Espírito Santo. Mas eu convivi com pessoas que não acreditavam nisso. Então, em vez delas ficarem quietas, não, elas simplesmente zombavam. Irmãos, eu me lembro que durante muito tempo eu parei de orar em línguas, porque eu não sei explicar, mas aquilo foi me machucando, aquilo foi criando uma ferida no meu coração, e foi então que Deus foi me revelando que eu parei de orar daquela maneira porque muitas pessoas criticavam, muitas pessoas não acreditavam. Então, tome muito cuidado, proteja o seu coração, proteja os planos, os sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Tem muita gente que deu errado na vida, que é um fracassado, e essa é a verdade, e a pessoa então quer levar todo mundo para o buraco junto com ela. Então, cuidado com essas pessoas também, certo? Esse tipo de situação que eu contei para você aqui, eu sei que não é o único caso isolado na Bíblia, porque quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente percebe que o profeta Eliseu, ele passou pela mesmíssima situação. A Bíblia diz que uma mulher sunamita era uma mulher muito rica, ela tinha um coração muito generoso e ela teve um filho por milagre, mas um dia o menino morreu de repente. E então a Bíblia diz que ela foi atrás do profeta Eliseu. E olha o que Eliseu fez quando ele chegou na casa dela e ele viu o menino ali morto. O corpo já estava pálido, já não tinha mais respiração, o coração parou de bater. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33. Diz assim, Quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. O profeta entrou, fechou a porta atrás dos dois e orou ao Senhor. Amém? Olha que interessante, né? A Bíblia diz que ele entrou no quarto e fechou a porta atrás dos dois. Ou seja, ele se trancou com o problema e com Deus. Ele isolou a morte do resto da casa.
E ele não deixou a mãe, olha, a mãe da criança, ele não deixou ela entrar no primeiro momento, nem deixou o seu servo ficar ali dando palpite. Então foi ele, o menino que já estava morto, e o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E ele então colocou o seu corpo sobre aquele menino, as suas mãos sobre as mãos, o pé sobre os pés, e Deus trouxe de volta. Deus trouxe o fôlego de vida e aquele menino ressuscitou. Aleluia! Então, irmãos, só para vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui, milagres de ressurreição exigem porta fechada. Se você quer ter intimidade com Deus, comece a se isolar um pouco. Pare de ficar postando tudo nas redes sociais. Pare de contar tudo para todo mundo. Irmãos, uma coisa eu tenho percebido, e eu sei que você vai se identificar com isso. O cristão, geralmente, ele é meio solitário. Você já parou para pensar nisso? Porque quando Deus tem um chamado específico para alguém, nem todo mundo entende. E sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida antes mesmo de começar? Porque você pede opinião para quem nunca construiu nada. Porque você compartilha a sua intimidade conjugal, por exemplo, com gente que tem inveja do seu casamento. E talvez você pense assim, pastor, mas como é ruim eu não poder desabafar com ninguém. Irmãos, eu entendo, às vezes a carga realmente é pesada, a gente quer dividir o fardo, mas entenda uma coisa, é melhor ficar quieto do que desabafar com a pessoa errada, porque senão você vai atrair confusão, inveja, ciúmes. E quando você espalha o seu problema, nem todo mundo vai estar disposto ali a orar. Por mais que eles digam, viu? Por mais que eles dizem assim, pode deixar, vou estar orando sim. Mas, irmãos, no fundo estão achando bom. É claro, irmãos, que aqui eu não estou generalizando, né? Tem muitas pessoas sinceras, tementes a Deus, muitas pessoas que realmente vão se importar com a gente e vão querer saber o que aconteceu depois e vão continuar nos dando essa assistência. Mas Jesus disse que essas tragédias, essas coisas ruins, não é bom você ficar compartilhando com qualquer pessoa. Inclusive, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, que quando nós formos orar, devemos entrar no quarto e fechar a porta. E quando ele falou isso, não é só para ter privacidade, mas é para blindar a sua mente contra o ruído desse mundo, entende? É para você conservar a sua fé, para você consultar aquele, o único que pode responder às suas orações. E eu sei que muitos de nós ficamos com aquele medo, né? De parecermos orgulhosos, metidos. Mas, irmão, se as pessoas tiverem que falar, elas vão falar, de um jeito ou de outro. Lembra do que o texto bíblico diz aqui? As pessoas riram de Jesus. Se elas riram do nosso Mestre, do nosso Senhor, elas vão falar da gente também. Mas sabe o que aconteceu depois que Jesus expulsou todo mundo e ressuscitou aquela menina? A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. Ou seja, o mundo não precisa entender o processo, eles só precisam ver o resultado. E o resultado só vem quando você fecha a porta do seu coração, do ambiente. E o detalhe que pouca gente percebe, e às vezes a atitude mais espiritual que você pode tomar na sua vida, não é você ficar orando mais alto, mas é você silenciar essas vozes erradas ao seu redor, na sua mente. Amém? Então pare de seguir pessoas que só te fazem sentir inferior lá no Instagram, no Facebook. É hora de você sair daquele grupinho do WhatsApp de pessoas que só postam notícia ruim, só colocam coisas pornográficas. Eu tô falando sério, tem grupos, irmãos, que só nos levam pro pecado. Pare com isso. É hora de você parar de dar atenção o tempo todo para as pessoas, com medo das pessoas te acharem que você agora mudou, que agora você tá diferente. Não, tenha a sua liberdade. Se você não quiser falar, não fale. Se você não quiser compartilhar algo, não compartilhe. Amém? Não fique querendo a aprovação das pessoas. Busque a aprovação de Deus. Aleluia? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque eu creio que é hora da gente parar com esse vitimismo, é hora de você parar de querer que todo mundo tenha pena de você. Eu sei que quando você conta os problemas é porque você quer isso, que as pessoas tenham compaixão de você. Mas, meus irmãos, só Jesus não nos decepciona. Vai direto na fonte. Ele vai te acolher,
Ele vai preencher o seu coração vazio, Ele vai te dar paz, Ele vai dar tudo o que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Eu sei que o Espírito Santo já começou a ministrar no seu coração, mas o vídeo de hoje não acabou. Como eu disse para você, a minha esposa vai estar daqui a pouco aqui, eu vou trazer ela aqui e eu quero que ela entregue um recado de Deus para sua vida. E então eu quero muito agora que você feche os seus olhos. Nós vamos orar agora, concentre-se nessa oração e no final, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir essas verdades aqui, ó. A verdade dói, mas ela liberta. Aleluia, glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, Pai. Esse momento de aprendizado, de revelação, esse momento em que a sua palavra tocou muito forte no nosso coração e iluminou o nosso caminho. Pai, obrigado porque o Senhor nunca nos deixa enganados, mas o Senhor revela os segredos do teu reino para que a gente tenha uma vida de paz, uma vida de vitória. E eu sei que muitas pessoas que me ouviram aqui, que estão me ouvindo, a vida delas parece que está travada por causa do ambiente ao seu redor. Pessoas que comentam coisas, que ficam dando opiniões e essas pessoas muitas vezes acabam prejudicando sem perceber. Pai, que o Senhor possa nos dar sensibilidade, discernimento espiritual. Nesse momento eu levanto um clamor por esta vida que está me ouvindo. O Senhor sabe tudo que já está morto, tudo que está morrendo, ou parecendo que não tem mais jeito na vida deles, Pai. Talvez seja um sonho que foi enterrado, uma alegria que se apagou e essa pessoa não consegue mais se reerguer. Parece que ela está sempre de mau humor, desanimada, cansada. Oh, meu Deus, restaura, Pai, a alegria da salvação. Quantas pessoas agora estão no meio de um casamento que se esfriou, esse casamento que parece que não tem mais solução, porque essa pessoa ora todos os dias, ela busca fazer o que é certo, mas o outro cônjuge não responde, não quer também fazer dar certo. Oh Deus, só o Senhor pode ressuscitar casamentos, só o Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer. Pai, quantas pessoas agora estão com a saúde debilitada, mas nós cremos no Teu poder, Senhor, no Teu poder de ressurreição. Eu declaro sobre essas pessoas a cura do Senhor Jesus. Eu repreendo toda enfermidade. Eu digo ao que está cansado, ao que está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Seja liberto das amarras do diabo. Se houver alguém aqui que está me ouvindo, que está sentindo um peso muito forte nas costas, um peso muito grande sobre o corpo, dor de cabeça constante, ansiedade extrema, eu repreendo agora toda brecha que foi aberta pelo inimigo. Em nome de Jesus, Pai, essa pessoa agora está renunciando todo o pecado. Essa pessoa está arrependida, meu Pai. Ela reconhece que abriu brechas para Satanás. Deus, eu te peço agora, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Cobre a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa. Cobre a vida dos teus filhos, Senhor, que estão me ouvindo agora. Proteja-nos, Jesus. Guarda nossas vidas, Senhor, debaixo das tuas asas. Pai, eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós deixamos as pessoas darem opiniões sobre a nossa vida e nós acabamos acreditando nessas palavras. Infelizmente, meu Pai, quantas palavras de maldição foram lançadas contra nós, mas agora nós rejeitamos toda fofoca, toda inveja disfarçada de preocupação. Nós repreendemos toda oração contrária, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pedindo coragem. Dá coragem, meu Pai, para este homem e para essa mulher, para fazer a limpeza necessária. Senhor, que eles saibam dizer não, que eles saibam fechar a porta do seu coração, que eles não venham jogar pérolas aos porcos. Ó Deus, blinda a mente dessa pessoa, que a partir de hoje ela pare de buscar a aprovação do homem e busque somente a tua presença. Aleluia. Eu oro, meu Pai, pelo lar dessa pessoa, que toda confusão, toda gritaria, todo espírito de contenda e desespero saia agora em nome de Jesus. Que haja paz, meu Deus, essa paz que excede todo o entendimento, que possa encher a sala, o quarto, a cozinha, o ambiente de trabalho, Senhor. Ó Deus, limpa o ambiente espiritual dessa casa agora.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não venha haver xingamentos, que não venha haver discussões no meio dessa família, Pai. Nós não aceitamos isso mais, em nome de Jesus. E, meu Deus, eu oro também, Pai, pela vida financeira. Onde houver portas fechadas, que o Senhor abra as janelas do céu, meu Deus. Tira, meu Pai, o teu povo da humilhação, da dívida, da escassez, que eles aprendam a confiar em Ti, meu Pai, no secreto, e que eles sejam recompensados publicamente. Eu creio que Tu és o dono do ouro e da prata. Eu creio que o Senhor tem uma saída aonde o homem já não enxerga mais solução. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos todos os pedidos de oração aqui dos comentários. Todas as pessoas que estão desesperadas, que elas possam sentir essa paz ao longo do dia. Aleluia. E você, meu querido irmão, minha irmã, eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se você sente que a sua vida espiritual está bagunçada, se você se sente longe de Deus e quer entregar o seu coração para Jesus de verdade, faça essa oração agora de arrependimento. Ore com sinceridade. Jesus, Ele vai te perdoar. Ele vai quebrar toda a barreira que existia entre você e Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então eu vou fazer uma oração agora e você repete essas palavras exatamente como eu vou falar, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, por todos os meus pecados, pelas minhas falhas e pela minha incredulidade. Eu abro a porta do meu coração para Ti, Senhor. Entra na minha vida, Jesus. Faz uma faxina na minha alma. Me transforma, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o Teu perdão, a Tua graça e a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora chegou o momento especial. Convidei aqui a Thaís, vai falar um pouquinho com vocês. Que alegria, pessoal, estar aqui com vocês hoje, ainda mais para compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Esses dias, enquanto eu estava orando, no meu momento de intimidade com o Senhor, Deus, Ele falou fortemente ao meu coração. Ele me disse que Ele está para trazer um avivamento sobre a terra e que este avivamento vai começar pelas famílias, porque quando uma família é transformada, toda uma nação pode ser restaurada. Amém. Por isso, Deus, Ele nos confia a responsabilidade de cuidar da nossa família. Quantas famílias hoje em dia nós vemos, amor, que estão destruídas, marido com crise com a esposa, esposa que não trata bem os filhos que são rebeldes, que não conseguem obedecer aos pais, e isso entristece muito o coração de Deus, porque Deus, Ele tem um plano desde o início da criação, que é a família. Então, por isso, Deus me entregou uma palavra específica para escrever um livro devocional, onde os pais possam fazer todos os dias com os filhos. Foi por isso que eu escrevi o livro Pequenas Sementes Todo Dia, um livro que foi lançado esse final de semana. Eu estou com meu coração muito feliz e grata a Deus, porque eu sei que esse livro, ele nasceu com um propósito. O propósito de transformar famílias. Você, independente da idade dos seus filhos, seja criança, sejam adolescentes, jovens e até mesmo nós que somos pais, iremos ser edificados com este livro. É uma palavra para cada dia do ano. E Aleluia. Tem muito mais. Nós preparamos um encontro ao vivo durante todo o ano de 2026 para a gente poder estar aprendendo juntos, crescendo com o Senhor e que Deus possa transformar a nossa família. Irmãos, a Thaís já está escrevendo esse livro aqui, ó, sem brincadeira, há mais de 2 anos. E Deus vem falando muito forte, esse livro vai estar em muitos e muitos lares. Então, olha que lindo, além de lindo, ele está muito edificante, irmãos, porque é uma mensagem muito simples. Você que já está acostumado aqui com o meu canal, com mensagem simples, é assim que a gente faz os devocionais aqui em casa. Eu procurei escrever conforme Deus foi soprando ao meu coração. Então é um livro que realmente foi guiado por Deus. Ele vai numa sequência de crescimento. Então você e sua família vão aprender quem é Deus, quem vocês são para Deus, vão aprender a lidar com as emoções, a ter relacionamentos saudáveis e a caminhar de maneira que agrada ao Pai. Tenho certeza que esse livro vai ser um instrumento de Deus para muitas famílias, para levar a presença de Deus para dentro de casa. Então, por esse motivo, nós queremos que todas as famílias possam adquirir esse livro. Então, nós estamos com uma condição especial, dando frete grátis, para que você possa receber esse livro físico na sua casa. E você possa fazer todos os dias ali, e eu tenho certeza que ele vai ser um instrumento de Deus.
Glória a Deus. Então, vou deixar aqui, ó, é só você entrar na nossa loja virtual, www.presentecristão.com.br, mas eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, já o link para você ir diretamente para a página do livro e de forma simples, rápida, você vai receber aí na sua casa e nós vamos estar orando. Amém. Nós vamos orar aqui, continuar orando para que Deus fale mesmo ao seu coração. Sim, e nós que já profetizamos, amor, em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Que todas as famílias serão restauradas para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos aceitar o inimigo estar distraindo as famílias. Nós temos que nos posicionar, que Deus ele vai fazer uma obra linda na sua família. Eu tenho Aleluia. certeza, já profetizo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Amém. já vai lá no site, clica no link, vou deixar aqui no primeiro comentário, vai lá e adquire o seu livro. E outro detalhe, você pode dar de presente, porque talvez você não tenha filhos, ou talvez os seus filhos já cresceram, ou não moram com você, não daria para fazer juntos, né, esse devocional, mas você pode presentear, você pode abençoar outra pessoa e com isso o reino de Deus vai crescer. Amém. E eu creio que os milagres vão acontecer dentro de casa, Em da nome de sua Jesus. família e de muitas outras. Amém? Verdade. Deus abençoe. Deus Amor, abençoe, obrigado pessoal. por você ter vindo. Volte mais vezes, né, irmãos? Deixa aí o comentário se você quer que ela volte aqui pra gente Glória a gravar Deus. mais vídeos. Deus abençoe. Um pessoal. grande abraço. Um abraço.